Quem ganha ou perde na guerra por Ibope aos domingos? SBT, Globo ou Record? Bem, hoje você vai saber e entender tudo. Pois é, minha gente, com informações aí do Notícias da TV, a Globo, olha, nunca enfrentou uma situação tão complicada no que se refere à audiência aos domingos desde os anos 2000, quando a disputa entre Gugu e Faustão dominava a briga pelo Ibope. Durante aquele tempo, a guerra de audiência estava muito grande. E mesmo sendo a líder, a Globo teve que suar para poder garantir a sua hegemonia. Agora, no início desse ano, a situação está se repetindo, mas com um novo protagonista, o futebol, que já começa a representar um grande desafio para a emissora. Com a Record transmitindo os jogos do Paulistão aos domingos e o SBT tentando recuperar seu espaço com o programa Silvio Santos no final da noite, a Globo começa a perceber que a sua liderança não está mais tão garantida quanto antes. Luciano Huck vem enfrentando muitas dificuldades por uma verdadeira batalha, como se fosse um boxador no ringue ali, lutando pela audiência, né? Ele tem feito o que pode para poder manter o Domingão no topo, mas o cenário é desafiador, principalmente com a concorrência da Record e também, né, as mudanças nos hábitos de consumo de TV, porque o público hoje está cada vez mais trocando a TV aberta pelo stream. O Huck se vê tendo que competir com outros tipos de conteúdo. Mesmo com todos os obstáculos, ele ainda tem mais vitórias do que derrotas, mas o jogo não está fácil. Nos últimos tempos, ele tem dado o máximo de si para poder manter o seu programa interessante, como no caso da estreia da nova temporada do Batalha do Lip Sync, onde grandes nomes como Luciana Gimenez, o Rodrigo Faro se enfrentaram. Isso, porém, é apenas uma parte do problema, porque a verdadeira dor de cabeça está por vir com a exibição do Campeonato Brasileiro pela Record. Esse movimento de transmissão de futebol na Record pode ser o grande divisor de águas para a Globo. A Record vai começar a exibir jogos exclusivos do Brasileirão com uma rodada de jogos transmitida. Isso vai ser feito a cada domingo. O horário escolhido para essas exibições, vai ser às 6h30. Então isso tem o potencial de desidratar tanto o Domingão quanto também o Fantástico, programas que tradicionalmente dominam a grade da Globo no horário. Essa é uma nova fase e a Globo vai ter que se reinventar para conseguir driblar essa nova pressão. O Fantástico, por exemplo, que já vem sofrendo uma queda gradativa de audiência, pode ser um dos maiores prejudicados. Já o Domingão, que ainda é um grande nome, pode perder força se a Record continuar aí levando vantagem com seus jogos de futebol. Falando em Fantástico, essa revista que antes era sinônimo de sucesso tem encontrado dificuldades em manter uma audiência forte. Isso é uma grande preocupação para a Globo, já que a revista eletrônica representa uma das principais atrações da sua programação aos domingos. Além disso, a dificuldade de emplacar uma nova atração ali após o jornalístico, porque eles tentaram botar um Tonessa, só que assim, abre um problema muito grande. Então tudo isso abre caminho e abriu para outros canais. O Show do Milhão, que passou a ser exibido novamente no SBT, e agora, com nova temporada, deve ganhar força nos próximos meses, então vai impactar ainda mais a Globo. Mas nem tudo está perdido. O canal tem algumas cartas na manga, e uma delas é o programa Bem Sertanejo, comandado pelo cantor Daniel. Esse show tem surpreendido aí positivamente e também garantindo aos domingos bons índices de audiência. Além disso, o Globo Rural, que ocupa a programação nas manhãs, também tem dado bons resultados. A Globo não está parada e já começou a fazer acordos estratégicos para poder garantir sua posição. O canal fechou uma parceria com a Liga Forte União, o que significa que ela vai dividir com outras emissoras os direitos de transmissão dos jogos de times aí importantes da Série A do Campeonato Brasileiro, como Botafogo, Corinthians e Fluminense. Isso pode ajudar a Globo a manter a sua posição no topo. Só que assim, a concorrência entre as emissoras não está restrita apenas à Globo. A Record e o SBT
também estão disputando uma batalha feroz pelo público e a guerra está mais acirrada do que nunca. O Domingo Espetacular, da Record, tem se destacado e também nas últimas semanas tem conquistado a vice-liderança, em grande parte por conta da transmissão do Paulistão, que entrega bem. E isso fez com que o programa Silvio Santos, com a Patrícia Bravanel, caísse para o terceiro lugar no Ibope. A Record tem se saído bem, especialmente com a transmissão exclusiva do Paulistão. A vitória da emissora sobre a Globo, em 16 de fevereiro, por exemplo, com o jogo Palmeiras e São Paulo, foi um marco muito importante. A Record marcou 12 pontos de média, superando a Globo, que ficou apenas com 11 na vice. O A7 ou Caia, comandado por Tom Cavalcante, que é um game show, também tem se mostrado uma boa aposta. A apresentação também, do Tom, enfim, tudo isso tem feito o game ser um sucesso e também conseguido alcançar bons números de audiência, superando o Domingo Legal, que tem sido comandado pelo Celso. O A7 OK já está se preparando para a gravação da sua terceira temporada e há grandes expectativas sobre como a próxima fase do programa vai se comportar no Ibope. A Record não está apenas aproveitando a sua transmissão do Paulistão, ela também fez uma grande jogada ao fechar um acordo com a LFU, que permite que o canal transmita os jogos do Campeonato Brasileiro a partir de abril. Esse retorno do campeonato após 19 anos de ausência na emissora vai ser um grande desafio para a Globo, especialmente porque a Record vai transmitir jogos de clubes de peso, como Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, entre outros. O SBT também tem suas cartas na manga. O canal tem apostado em grandes nomes, como o Portiolli, que tem sido aí um trunfo para o Domingo Legal. O aumento da audiência do programa de Eliana, também o The Masked Singer, é o reflexo do sucesso do Portiolli, que tem ajudado a fortalecer a grade do SBT. A guerra pela audiência é feroz e a disputa entre Globo, Record e SBT deve esquentar nas próximas semanas e meses. Há novas jogadas, tudo isso vai ser feito e a liderança está mais difícil de ser alcançada. O futebol tem se mostrado um dos maiores desafios para a Globo, especialmente com a exibição exclusiva aí do Paulistão pela Record. A competição tem feito a diferença na audiência e a Globo tem que lidar com isso, criando novas formas de atrair o seu público. Mas a Globo não é uma emissora que fica parada. Ela está se movimentando, buscando formas de manter a sua liderança, seja com novas atrações, parcerias estratégicas ou investindo no que já tem de melhor. Num cenário como esse, é muito difícil prever quem vai sair vitorioso. Mas uma coisa é certa, essa briga pela audiência está cada vez mais acirrada e os canais terão que trabalhar duro para poder conquistar o público aos domingos. A Globo, que já foi incontestável no domingo, agora enfrenta uma verdadeira disputa. O futuro da televisão, da programação aos domingos na TV aberta, promete aí ser um campo de batalhas intensas, com grandes vitórias e também derrotas, à medida em que os canais buscam seu espaço. E a televisão brasileira, ela tem passado por muitas mudanças, muitas transformações. E tá parecendo filme de ação, porque aquela época de domínio absoluto de um único canal, com o público ali ligado sem questionar, ficou no passado. Porque o que a gente vê agora é uma briga muito grande, ferrenha por audiência, com os canais tentando de tudo para poder manter seu público ali ligado. O domingo, que sempre foi uma das datas mais importantes para os canais, é o campo de batalha mais intenso. E não faltam estratégias para poder tentar fisgar a atenção do público. No meio disso, a gente vê um cenário de mudanças e também muitas especulações, onde qualquer movimento pode ser muito decisivo. Para começar, a gente tem que reconhecer que o sucesso do Domingão com o Hulk já não é o mesmo. Embora que traga algumas novidades e está tentando se reinventar, ele não tem conseguido atrair aquela mesma quantidade de público antigo na época do Faustão, que o Faustão garantia. A Globo sempre foi sinônimo, sim, de liderança nessa parte. Ela está vendo que os seus números de audiência estão sofrendo nas mãos das concorrentes e, sem dúvida alguma, elas não estão deixando barato.
A Record, por exemplo, tem aproveitado muito bem, né, os horários com programação esportiva, então cria e também game show ali, então acaba criando uma rivalidade muito interessante. E o que é pior para a Globo é que o público está começando a se acostumar com a ideia de explorar outras opções. Tudo muito espetacular, na Record, o Acerte ou Caia se tornou um sério concorrente, roubando uma fatia muito grande da audiência da Globo. Para piorar, a Record tem se beneficiado da presença forte de clubes de futebol na sua grade ali com o Paulistão, por exemplo. Então traz o bom retorno da audiência, né? O Neymar, no Santos, né? Enfim. Então o futebol que sempre foi uma grande fonte de audiência para a Globo, agora está se espalhando para outros canais e mexer com esse monopólio. A Record está fazendo o dever de casa e vem colocando uma programação estratégica que, aos poucos, vai colocando em xeque todo aquele controle, né, de Globo. E o SBT também com sua própria luta interna. O canal, que sempre foi o segundo colocado na disputa, tenta se reposicionar para poder melhorar seus números. A chegada de novos projetos é algo que o público e também até mesmo os profissionais da televisão aguardam com uma mistura de expectativa e também curiosidade, porque as conversas sobre o futuro do SBT são sempre muito interessantes, principalmente porque, apesar de não ter conseguido a mesma força de audiência de antes, ele ainda é um dos canais que mais investe, né, na sua programação original e também conteúdos diversificados. Mas a coisa começa a pegar fogo mesmo quando a gente fala sobre os rumores, né, envolvendo Boninho, né, ex-diretor da Globo, e essa possibilidade dele assumir projetos dentro do SBT. Porque Boninho, né, com todo o seu talento para poder criar formatos de reality shows e a sua experiência que ele teve de anos no canal dos Marinhos, sempre foi visto como uma referência. Então essa saída dele do canal no final do ano passado está gerando uma série de especulações. Porque o que poderia ser o exílio profissional está se transformando numa oportunidade aí de ouro para ele dar seus próximos passos. E a ida de Boninho ao SBT é uma bomba no mercado. E isso despertou muita curiosidade de fãs e também de profissionais. E é claro que as expectativas aí começaram a crescer. O que Boninho iria fazer no SBT? Bom, seria ele o responsável por trazer uma revolução nos reality shows? A pergunta ainda está no ar. Mas o que a gente sabe é que ele está preparando aí, enfim, coisas muito interessantes para o SBT. E esses rumores em torno da sua chegada são muito intensos. Especula-se que ele esteja envolvido sim com a criação de novos reality shows. Inclusive ele deu spoiler no último domingo da possível volta do The Voice. Entendeu? E os estúdios estão sendo já, estúdio 1, acho que 9 ou 10, estão sendo separados para ele já. Inclusive tem um gigantesco que tem até piscina. Então, realmente, o Boninho pode voltar para o SBT e toda essa movimentação aí que o canal tem feito é muito importante, porque a emissora está numa situação muito difícil, né, de audiência. Só aos domingos que o SBT renasce. Mas até agora, aos domingos, com a Record, com o futebol, com a Globo, tem, enfim, ficando ameaçada o Celso, mas enfim, tá dada a informação de que aos domingos a audiência da televisão aberta, a briga pela audiência tá bem acirrada. Tá dada a informação, minha gente. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal, pois não temos mais tempo. Te peço você se inscrever, deixar o seu gostei aqui embaixo, seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Tá aparecendo aqui na tela e se cuidem todos vocês. Até a próxima.